Amados irmãos, eu quero externar inicialmente a minha alegria de estar aqui mais uma vez nessa grande igreja, rever os amados irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer ao reverendo ou pastor Theo e ao colegiado de pastores desta igreja a grande gentileza de me convidar para ser o portador da palavra de Deus nesta manhã. Eu fiquei muito agradecido por esta honra. Naturalmente, tem um grande significado para nós. Não sou de me emocionar facilmente, mas confesso, e é natural que eu esteja emocionado nesse momento tão especial da nossa vida, da vida da igreja e, sobretudo, da vida do Benjamin e da Natália. Eu quero me permitir ler para os irmãos alguma coisa que foi escrita neste caderno, já bastante velhinho, de 30 anos, que, na verdade, é o livro do bebê Benjamin. O primeiro registro feito aqui, logo na primeira página, está tudo meio já quebrado. Tem aqui uma foto do Benjamin no dia em que ele nasceu, mas ele não quer que eu mostre para vocês. E aqui uma palavra que a minha mãe, a avó do Benjamin, Dona Elvira Magalhães César, escreveu no dia em que ele nasceu, 15 de junho de 1982. Querido neto Benjamin, ao saber pelo telefone de seu pai que você havia chegado bem, forte e bonito, fiquei muito alegre. Sabendo que era um menino, eu disse, mais um pastor. Fiquei muito comovida quando seu pai me disse que seu nome seria Benjamin Sattler Lenz César. Meu querido neto, você ainda é muito novinho para compreender a bela história que seu nome resume. César é de seu bisavô, que aos 16 anos aceitou Jesus. Benjamin é de seu avô. Lenz César é de seu pai. Um dia, um grande amor uniu ao seu nome o Sattler, de seu avô também, pastor, avô materno. Foram todos pregadores do Evangelho e homens de Deus. Um dia, quando você souber ler, já sabe, mais ou menos, vai conhecer quanta coisa bonita encerram estes nomes. Quanta renúncia, quanto amor, quanta dedicação. E você terá, por certo, desejo de ser como seus avós, de aprender com a história deles e de seu pai, e de seus tios, de ambos os ramos, o que Deus quer de você. Queria dar-lhe um presente de boas-vindas. Nada teria ou seria tão precioso que significasse a alegria de recebê-lo em nossa família. Então resolvi mandar-lhe algo que guardo com muito carinho, a Bíblia que seu avô Benjamin leu diariamente durante mais de 40 anos. A diferença entre essa Bíblia e outra qualquer é que, lendo-a e anotando em suas margens o que lhe parecia mais precioso, o vovô Benjamin preparava seus sermões, com os quais alimentava suas ovelhas e pregava a cruz de Cristo aos pecadores. Meu querido neto, ninguém resolve ser pastor. Deus é quem chama. E se Ele o chamar, não hesite. O ministério é uma cruz, mas também uma coroa. Carregue a cruz e receberás a coroa. Um grande beijo da vovó Branquinha, que era como, um pouco mais tarde, o Benjamin chamava
a minha mãe de cabelos totalmente brancos. E aqui está a Bíblia do meu pai, avô do Benjamin, toda riscadinha, uma Bíblia grande, mas com letra pequena. E eu me lembro de ver muitas vezes o meu pai lendo nesta Bíblia, encontrei-o no seu escritório, tantas vezes de joelhos, orando, e a Bíblia ainda sobre a mesa aberta. Ele usava uma lupa para ler a Bíblia com letras pequenas, usava lupa, mas não trocava de Bíblia. Como lemos, ele usou-a durante cerca de 40 anos. Eu fiz questão de trazer a Bíblia e usar esta Bíblia nesta ocasião tão especial. E eu convido a atenção dos irmãos, então, para a leitura do texto que nos servirá de base no sermão desta manhã. Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. A Bíblia é bem antiga, tem PH ainda no lugar do F e outras características da grafia antiga. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou captivo o captiveiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Há bastante doutrina, ensinos preciosos nesta passagem, uma das 4 ou 5 passagens bíblicas relacionadas com os dons espirituais. Noutras passagens, o apóstolo Paulo fala de muitos outros dons que não são específicos dos pastores, mas nesta passagem ele menciona os dons específicos para o ministério pastoral. Deixando outros comentários, eu quero enfatizar principalmente o versículo que menciona esses dons específicos. Aqui nesta passagem nós vemos 4 aspectos do ministério pastoral ou da vida do pastor: a sua identidade, a sua missão, sua vida de oração e a sua pregação. Sobre a identidade do pastor. Os pastores são homens aos quais o Senhor Jesus concede dons especiais para um ministério especial na igreja. Diz o texto, ele mesmo, o Senhor Jesus, depois que subiu aos céus, distribuiu através do Espírito Santo à igreja os dons espirituais, e aqui diz que concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, ou pastores mestres. Os chamados pastores
Certamente tem outros dons, mas estes são os dons básicos do ministro da palavra. Eles são apóstolos, não no sentido dos 12 apóstolos do Senhor Jesus no primeiro século, mas no sentido de serem pioneiros, de serem desbravadores, de serem representantes, de serem os enviados, porque este é o sentido da palavra apóstolo. Eles são profetas, não só para predizer futuro, se é que hoje ainda o fazem, quando Deus assim o quer, mas no sentido de interpretarem e proclamarem a palavra de Deus. São evangelistas, no sentido de anunciarem e explicarem a boa nova do Evangelho. São pastores e mestres, ou como preferem alguns, pastores mestres, que conduzem o rebanho, que alimentam o rebanho e protegem as ovelhas de Cristo Jesus. É verdade, irmãos, que esses 4 dons são dados a todos aqueles que são chamados para o dito ministério pastoral. Mas percebe-se na experiência e mesmo em relatos bíblicos que Deus concede alguns desses dons, ou um ou outro desses dons, com mais ênfase a determinados pastores, de modo que há a divergência de estilos de ministério. Alguns pastores são mais mestres, mais didáticos, mais expositores da palavra para a igreja, e outros são, digamos, mais evangelistas, um trabalho mais externo para alcançar novas pessoas para o Senhor Jesus. ênfases ministeriais diferentes. Sobre a missão do pastor. Os dons referidos são dados aos pastores, diz o texto claramente, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Entendamos essa sequência, irmãos, que é muito importante. O Senhor dá àqueles que chama para o ministério pastoral os dons mencionados, relacionados com a liderança pastoral, para que os pastores façam o que acabamos de ler para a igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, os membros da igreja, e o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Então, entendemos que o trabalho do pastor é essencialmente um trabalho com a igreja, com o rebanho do Senhor Jesus Cristo. O objetivo é duplo: para o desempenho do seu serviço e para a edificação do próprio corpo de Cristo. Ao falar do serviço, entendemos que o apóstolo Paulo está se referindo à obra de Deus no mundo, que é uma obra salvadora, é uma obra redentora. E nós, como Paulo diz noutra passagem, somos cooperadores de Deus. A igreja, então, é preparada pelo pastor para ser cooperadora de Deus nesse glorioso, incomparável trabalho de redenção do mundo, de salvação dos pecadores. A igreja engajada na própria obra principal de Deus com a humanidade, que é a obra redentora. Então, os pastores são dados à igreja para preparar a igreja para que esta coopere com Deus neste serviço. Então, frisando, o trabalho do pastor, como pastor, é um trabalho com a igreja, voltado para os crentes, para os membros da sua igreja. É claro que o pastor, como ovelha do Senhor Jesus Cristo, em seu rebanho global, é claro que o pastor, como um crente, também vai dar o seu testemunho na sociedade, também vai e deve evangelizar. Ele tem um trabalho de edificação também em
âmbitos mais restritos, como pequenos grupos, ou como pessoas da família, ou como amigos fora da igreja, mas, voltando a dizer, o seu trabalho específico como pastor, na função de pastor, é com a igreja. Vai evangelizar e deve dar este exemplo ao seu rebanho, mas o seu trabalho é com a igreja. A grande comissão, assim chamada, dada pelo Senhor Jesus no primeiro século, e de pregar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos de todas as nações, não foi dada só aos apóstolos ou aos pastores da época, foi dada à igreja como um todo, homens e mulheres, a todos os discípulos do Senhor Jesus. E é importante que a igreja entenda que, quando se fala de evangelização, nunca pode comodamente dizer: o pastor é que deve fazer esse trabalho, ou, no máximo, uma equipe de evangelização da igreja, ou o conferencista convidado, o grupo de evangelização tal. A igreja toda deve estar engajada nesse trabalho redentor de Deus. E, para isso, ela é preparada pelo seu pastor. O texto diz também que os pastores, apóstolos, evangelistas, mestres são dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Não significa, na sequência das frases, que somente o pastor, com os seus estudos bíblicos e sermões, vai edificar a igreja. Mas, com os seus sermões e estudos bíblicos, ele prepara a igreja para que a própria igreja se edifique. O Senhor concedeu os pastores à igreja para o desempenho do seu serviço, que já explicamos, e para a edificação do corpo de Cristo. Como a igreja se auto-edifica? Os irmãos, os membros da igreja, ouvem os ensinos do pastor. Espera-se que, com isso, cresçam em maturidade espiritual e em conhecimento da palavra de Deus, de modo que estejam habilitados, principalmente os mais antigos, que já aprenderam mais, que já tiveram tempo para crescer, que estes possam aconselhar os demais, ministrar estudos bíblicos aos demais, ou fazer isso que aparece em muitas expressões do Novo Testamento, mais de 30 expressões conhecidas entre os estudiosos da Bíblia como as expressões uns aos outros, ou expressões de mutualidade, tais como instruindo-vos e aconselhando-vos uns aos outros. Não está dizendo que só o pastor vai instruir e aconselhar. Paulo está dizendo a igreja ou as igrejas todas que entre eles devem se instruir e se aconselhar uns aos outros. Outro texto na carta aos Hebreus, exortando uns aos outros. Exortar tem o sentido de encorajar. E como cada um de nós precisa de encorajamento. E se todos ficarmos na espera do encorajamento do pastor, haverá falta de encorajamento. É preciso que haja pessoas na igreja já habilitadas, isso se multiplicando mais e mais na medida em que a igreja cresce. Pessoas habilitadas para instruir, aconselhar, exortar. E mais, Paulo disse aos romanos, admoestando-vos uns aos outros. A admoestação tem um sentido diferente de exortar, tem um sentido de chamar a atenção, de corrigir, de trazer de volta para o caminho. Não é só o pastor que vai fazê-lo, mas membros da igreja já capacitados pelo pastor para tanto. E continuam as expressões uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, consolando uns aos outros.
confessando os seus pecados uns aos outros e orando uns pelos outros. E, por fim, acima de tudo, amando uns aos outros. Eu citei algumas destas expressões, mas, como eu disse, são mais de 30, mostrando a ênfase do Novo Testamento, das cartas às igrejas, nessa questão de haver na igreja pastores que realmente façam discípulos, fortaleçam a igreja, capacitem a igreja para que a igreja faça esses trabalhos uns com os outros. Vejo ali aquele banner tão bonito, com a ênfase da igreja nas células, as igrejas nas casas. Irmãos, não há oportunidade melhor dentre todos os ministérios da igreja para que isto seja praticado. Na grande reunião de adoração e de pregação, o pastor está à frente, como evangelista, como apóstolo, como pastor mestre, edificando o rebanho como um todo. Os irmãos saem mais enriquecidos, mais conhecedores da palavra, digamos, mais espirituais, mais amadurecidos. E então eles têm a oportunidade de se reunir em células, em grupos menores, onde há sim uma liderança que somente vai conduzir os debates, e então as pessoas têm a oportunidade de usar aquilo que tenha aprendido com o pastor para se fortalecerem uns aos outros. Um tem uma boa palavra de aconselhamento, o outro tem uma exortação, o outro tem, quem sabe, uma admoestação, um esclarecimento bíblico. Que maravilha que os pastores preparem a igreja para que haja na igreja muitos membros capacitados para ministrarem nos pequenos grupos e mesmo em encontros eventuais de 2, 3 pessoas, a palavra de Deus e estes recursos da graça divina visando o crescimento. E por falar em crescimento, o texto diz que tudo isso assim funciona, pastor e igreja e uns aos outros, para que todos cheguemos à maturidade espiritual, maturidade como a do próprio Jesus Cristo. É muito triste, irmãos, que depois de tantas ministrações pastorais, tanto ensino doutrinário e tanta teologia, com tantos recursos didáticos que temos hoje, haja ainda, da parte dos mais antigos, expressões de imaturidade. Pergunta-se, não ouviram tantos sermões? E todavia traz tanta alegria ao pastor e mais ainda ao Senhor Jesus, Supremo Pastor da igreja, que se perceba na igreja um número considerável de pessoas que estão aí ouvindo e aprendendo há 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e que são maduros em Cristo Jesus. O pastor pode colocá-los para ministrar na escola dominical. O pastor pode designá-los como líderes de células de pequenos grupos. O pastor pode telefonar e pedir: o irmão tal está com tal e qual dificuldade, por favor, faça-lhe uma visita em nome da igreja, e o pastor sabe que essa pessoa fará uma visita com sabedoria, ministrando aconselhamento, exortação, consolo, conforme a necessidade. É uma bênção quando, como fruto do ministério pastoral, haja tantas pessoas maduras, confiáveis na igreja do Senhor Jesus e que possam ministrar a outros e fazer o trabalho da redenção, o trabalho que Paulo refere como desempenho do seu serviço, a evangelização. Como é bom que os irmãos, nas variadas oportunidades que têm na sua vizinhança,
os estudantes nas escolas, nas universidades, os que trabalham em escritórios, em bancos, em fábricas, sejam de fato sal da terra e luz do mundo. O trabalho do pastor e o sucesso pastoral não será medido pelos seus belos sermões, pela sua retórica, mas por essa resposta da igreja. Maturidade, evangelização, edificação mútua, suprimento das necessidades espirituais, visando a maturidade plena em Cristo Jesus. A última parte diz respeito à vida de oração e à pregação do pastor. O profeta Abacuque viveu nos anos finais do reino de Judá e numa época muito parecida com a nossa. Ele presenciou a violência, ele presenciou iniquidade, opressão, contendas, o afrouxamento da justiça. E com um peso no coração, diz-nos o Velho Testamento, ele dobrou os seus joelhos e depois se levantou e profetizou. Dobrou os joelhos e depois profetizou. Abacuque viu a situação de Judá e ele clamou ao Senhor. O Senhor o ouviu e lhe falou e o fez saber com antecedência do juízo iminente de Deus por causa da imoralidade, por causa da idolatria e dos pecados de Israel. O Senhor lhe falou da destruição iminente de Jerusalém e do cativeiro na Babilônia. E o que fez então o profeta Abacuque, qual foi a sua reação? Está escrito em Abacuque 2, por-me-ei na minha torre de vigia. Pecado em Israel, violência, criminalidade, imoralidade, idolatria, o iminente juízo de Deus, o profeta se põe na torre de vigia. Talvez uma linguagem figurativa. O equivalente ao texto anterior, dobrou os seus joelhos. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos naquela semana da paixão. Um tempo extremamente perigoso e difícil. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. No começo da história da igreja, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração da parte das viúvas, e aquela coisa, viúvas gregas e viúvas judias, e então os apóstolos convocaram uma assembleia e promoveram a eleição de 7 homens, que nós chamamos diáconos, porque foram cuidar da diaconia ou serviço, o servir as mesas, a beneficência da igreja, a organização da igreja, a distribuição das cestas básicas. E os apóstolos, nesse contexto, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Claro que os pastores tinham amor suficiente no coração para ajudar a suprir as necessidades das viúvas ou dos carentes de modo geral. Claro que eles se preocupavam com a administração, a organização da igreja, mas eles tiveram discernimento de buscar entre os seus membros mais maduros, e aqui se diz que precisariam de sabedoria e de plenitude do Espírito Santo, ajuda para que eles se dedicassem à sua vocação específica, ao seu trabalho principal. Ainda que supervisionassem o mais, eles precisariam de tempo para dobrar os joelhos, para preparar bem os seus estudos bíblicos e sermões, o ministério da palavra. Quanto a nós,
nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Este é o trabalho principal do pastor: orar e pregar. O apóstolo Paulo, que escreveu estas coisas, ele deu o exemplo e ele pôde escrever às igrejas, a várias igrejas, em várias das suas epístolas. Em resumo, dizia: não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. Em muitos casos, ele já havia estado numa cidade, plantado uma nova igreja, já havia viajado para outra cidade distante, estava lá totalmente absorto com um outro ministério, ou pelo menos um ministério numa outra cidade, e de lá ele escreve para a igreja anterior: não cessamos de orar por vós. Partia para uma outra plantação de igrejas e agora ele orava pelas duas que já haviam ficado para trás. E isso incessantemente. Em algumas passagens ele diz noite e dia. Ele escreveu à igreja de Éfeso: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. É um outro aspecto, a vida do pastor, a família do pastor, o exemplo do pastor, a palavra que ele prega sendo vivida à vista de todos, confirmando a sua pregação. Ele poder dizer às igrejas que havia plantado, que havia pastoreado por algum tempo: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Não vamos entrar em muitos detalhes com esta preciosa passagem, mas além da ênfase no testemunho, no exemplo pessoal, a ênfase no anunciar da palavra, eu grifei aqui também esta última frase: anunciar todo o desígnio de Deus. Lembra? Exposição bíblica. Pegar um livro da Bíblia e vai expondo, vai expondo. Não ceder à tentação de escolher os textos mais convenientes conforme pensa, ou mais fáceis de expor. É preciso ir caminhando na palavra de Deus, ou numa sistematização da doutrina, mas ensinar à igreja, dentro de um período de tempo, todas as doutrinas, todo o desígnio de Deus. E Paulo escreveu também a Timóteo: prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E estas palavras finais eu quero dirigi-las especificamente ao Benjamim, porque Timóteo era também um jovem pastor, eu não tão velho quanto Paulo, na época, eu suponho, e não tão sofrido quanto ele, mas Paulo tinha uma afeição especial por Timóteo e o chamava de filho na fé, e você é mais que filho na fé para mim. Prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta, e com toda paciência e toda doutrina, faz o trabalho de evangelista, explicador do Evangelho, cumpre cabalmente o teu ministério. Deus lhe deu, Benjamim, e a nós todos, pastores, os referidos dons específicos, básicos do ministério pastoral. Alguns têm destes dons com mais ênfase, alguns deles, então, as diferenças de ênfases ministeriais, mas, no geral, esse é o nosso trabalho, e lembrando, é um trabalho com a igreja.
E se lá na frente olharmos para trás, o que nós vamos querer ver são igrejas crescentes, igrejas maduras em Cristo Jesus. E o crescimento espiritual é, claro, muito mais importante que o crescimento numérico, embora que este também é muito desejável e bíblico. Que o nosso ministério com a igreja envolva a preparação da igreja para se envolver com a obra de Deus no mundo, que é a redenção. Enfim, evangelização. A igreja no mundo ganhando almas para o Senhor Jesus por todos os meios possíveis. E a igreja madura e preparada e conhecedora da palavra para se autoedificar nas múltiplas oportunidades, uns com os outros, sendo que os grupos familiares ou células são para isto uma excelente oportunidade. E o pastor, claro, terá que gastar muito tempo de joelhos e debruçado em cima da palavra de Deus, preparando com zelo e com cuidado os seus sermões. Que Deus abençoe você, Benjamin, e faça do seu ministério um ministério ricamente abençoado e frutífero. Que Deus abençoe a Natália. Se quer saber um pouco do que é ser esposa de pastor, é conversar ainda mais com a dona Márcia, mas tem aí as esposas dos outros pastores que poderão compartilhar um pouco da sua experiência. Foi dito há pouco que a esposa do pastor nem sempre é pastora. Talvez nunca seja, pelo menos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero em Deus que não seja assim sempre. Mas não precisa ser pastora propriamente. Mas também não concordo com alguns pastores que não compartilham nada do ministério com as suas esposas, e as esposas pouco aparecem na igreja. Eu conheço igrejas que já disseram, olha, nunca vi a esposa do pastor, então já é demais. E eu estou falando sem saber das suas esposas. Mas é claro que a esposa do pastor ama o ministério do seu esposo, ele ama a igreja, ela ama a igreja do Senhor Jesus, ela se envolve, ela dá o exemplo de gente consagrada e envolvida, claro, de acordo com os seus próprios dons e chamados dados por Deus. Vou devolver publicamente ao Benjamin a Bíblia do seu avô, na certeza de que você lerá a Bíblia todos os dias. Não precisa ser esta necessariamente, mas pode ser uma Bíblia mais moderna. Nós temos muitas Bíblias de estudo hoje. Venha cá pegar a Bíblia.